Olha, papá, não sei se vão nos meter onde. Olha só, papá, assim vivemos mesmo assim. Estamos abandonados. Vai dizer que vão nos meter na tenda. Estamos a sofrer, papá. Todos nós somos seres humanos. Mas o Estado não consegue mesmo de... Isso é muito triste. Seja bem-vindo à última edição da semana do programa Angola Alerta aqui na Camunda News. Hoje, 25 de fevereiro. 25 de fevereiro. Falta um pouco menos de 3 dias para terminar o mês. O mês de fevereiro vai até 28 de fevereiro. E a dúvida que fica é que se alguém nasceu, na verdade, no dia 28 de fevereiro, naqueles anos bissextos em que o mês de fevereiro só chega até a 27, não, ou seja, 29 até 28, em que dias é que completa aniversário? Não sabemos. Fica meio complicado. Terá que ficar um ano sem celebrar. Há quem diga que não, tem que fazer no dia 1. Só que o dia 1 é de março. E para nós em Angola, em função do Carnaval, haverá feriado e tolerância de ponto, porque a semana que está a terminar hoje de forma civil foi acrescentado mais 1 hora no funcionalismo público, com exceção daqueles que trabalham em regime de turno, o que significa dizer só nós e outros tantos como trabalhos de saúde, bombeiro, polícia, forças armadas, telecomunicações e mais alguns vão trabalhar na segunda-feira. Boa parte dos angolanos vão observar um feriado de carnaval e uma tolerância de ponto na terça-feira. Aliás, será assim seguidamente, na semana a seguir também vêm, porque nós em Angola temos o hábito de ter muita paralisação. Algumas vezes é necessária, mas noutras já temos tanta gente que a sua vida em si já é feriado. E fica bem complicado não conseguirmos angariar o pouco que ainda temos em termos de receitas financeiras e dar garantias à nossa população com dignidade. Queremos solidarizar-nos também com o povo da Ucrânia, que vive nesta altura um momento muito difícil de guerra. Nós, angolanos, que vivemos na pele e no osso, eu particularmente que estive em zonas de combate, sei bem do que é viver num momento hostil, num momento de guerra, de bazucas, de tiros, de corridas, sem saber por onde vamos, só temos que correr para que a bala ou a bomba não chegue até nós. Queremos solidarizar-nos com todos os ucranianos, independentemente do que estará por detrás de todo este conflito. Uma guerra é sempre uma guerra. Morrem inocentes e, claro, aqueles que estão em frente de todo este trabalho vivem tranquilamente nos palácios iluminados e, à custa do sangue de muitos, acabam por ter mais prémios de heróis. Aos ucranianos, uma vénia e muita coragem, muita força. Angola Alerta, na edição de 25 de fevereiro, hoje trazemos a nossa rubrica Cidadão Fiscal, uma rubrica que ajuda ao governo, liderado pelo MPLA, e aos interessados do IGAI e de outros departamentos de justiça, particularmente Tribunal de Contas, a chamarmos a atenção de dinheiros do Estado aplicados em obras e que muitas vezes não estão ao serviço do cidadão. Eu hoje fico conosco porque você vai ter cidadão fiscal, exija de quem governa a aplicação correta do seu dinheiro. Onde está o nosso dinheiro? Vai ser hoje aqui, a última sexta-feira de cada mês, é esta que nós trazemos esta rubrica. Os hospitais na Huila recebem diariamente um número elevado de motoqueiros. Estes e mototáxi, como também se dizem, estão envolvidos em muitos acidentes de viação naquela cidade do centro-sul do país. Os dados, vindo dos hospitais da província da Huila, particularmente do Lubango, são desastrosos. Dizem que muitos deles acabam mesmo por morrer ou com ferimentos graves que criam lesões nos membros superiores ou inferiores em função da situação da circulação também de moto. Volta e meia entre carros ou entre motociclos que vão se cruzando por causa da falta de prudência, da condução sob efeito de bebidas alcoólicas, do mau estado das vias, da falta de sinalização vertical e horizontal, vão causando muitas mortes ao nível da Huila. O Cândido Ungílio e o Edilson Oliveira caminharam na cidade do Lubango para ouvir os mototaxistas e também as unidades hospitalares sobre todo este trabalho e o que diz a Direção de Viação e Trânsito Provincial na Huila.
Agora, Angola, alerta! Acontecimento que tem uma resposta exata. Violação ao Código de Estrada. É que o senhor da moto vinha, mas o senhor do carro me bateu logo. Mototaxista na Huila continua a morrer por má condução. Apanha um motoqueiro e vai bater contra aquela árvore. Olha, foi tudo tão rápido. E quando acontecem situações desta natureza, quem sofre sempre é a família. Isso é uma responsabilidade. A vida que nos encontramos hoje, ele tem filhos, são 4 filhos. A miúda é jovem. Precisamos da iluminação na estrada, pelo menos faz favor. As unidades sanitárias a nível da província da Huila não param de receber novos casos. Por isso, a polícia e a administração municipal de Lubango juntaram os mototaxistas para uma formação sobre o Código de Estrada, para que realidades como estas deixam de ser um facto causado muitas das vezes pelos homens das duas rodas. Esta formação que hoje temos o privilégio de fazer o lançamento, participar no lançamento dessa atividade, a ideia é que os nossos mototaxistas tenham conhecimento das regras do Código de Estrada. Porque se tiverem conhecimento, não obstante muitos de vocês, repetir, não terem perfil de acordo com aquilo que é a legislação, se muitos de vocês tiverem conhecimento das regras de trânsito, acredito que vocês podem circular com maior mobilidade, sem grandes constrangimentos. A formação terá duração de 15 dias e será dividido em 3 períodos por dia e conta com a participação de 120 mototaxistas. Temos como conteúdo programático introdução sobre o Código de Estrada, partes constituintes da via e a sua classificação, regras especiais de segurança na condução, disposição para motociclo, ciclomotores e velocípedes, regras de condução, transporte de carga, capacete de proteção, trânsito de peões. A polícia, a nível da província da Huila, espera que, depois desta formação, os participantes possam implementar aqueles conhecimentos ministrados aqui. Pedimos a vossa entrega e inteligência na transmissão dos conhecimentos para que os mesmos possam estar dotados de habilidades que visam a mudança de comportamento no exercício da condução. Níveis de acidente de viação a nível da província da Huila envolvendo os mototaxistas leva as autoridades a realizarem formação sobre o Código de Estrada. Olha, a ideia não é má. A ideia de formar os mototaxistas não é má. Agora, que enquadrem o maior número de taxistas ou mototaxistas, para estarem habilitados, porque muitos deles conduzem sem carteira, não têm carta de condução, pensam que a moto é só... e vão lá, para lá, e causam muitas mortes. Agora, é bom que se diga também que nem sempre a causa da morte é excesso de velocidade. Embora os mototaxistas andam com uma aceleração, só Deus, para os acudir. Mas há que se dizer que nem sempre as mortes na via são por causa disso. É também o mau estado das vias, a falta de sinalização, muitas vezes a falta de iluminação. E há também mototaxistas aventureiros, os motoqueiros, que circulam com motos que não têm semáforo, não têm iluminação. Eu já vi um indivíduo com a moto e com a lanterna, olhem só, ele está a andar com a moto e ele tem uma lanterna, está com a lanterna, é deplorável, complicado. Agora, que a Huila enquadre o maior número de motoqueiros, o maior número de cidadãos, mototaxistas, que fazem o trabalho de táxi, é o ganha-pão, porque a situação social cada vez mais difícil, as pessoas não encontram a inserção no mercado do emprego formal e vão para o informal, e este tem sido mais ou menos uma escapatória para não se ir à delinquência, embora muitos também utilizam este serviço
para fazerem das suas, fazem-se passar de mototaxistas, mas no fundo são autênticos ladrões, autênticos gatunos. Mas ainda assim, dar as felicitações ao ILA, que façam mais, 150 é muito pouco, que reúnam, formem cada vez mais. E atenção, se há uma chamada de lugar, e atenção, passa a redundância, aos mototaxistas, também há que dizer a chamada de atenção às unidades orgânicas, não diria, não é? Mas às entidades do Estado que têm a responsabilidade de arrumar as estradas, as valas, as sarjetas, a iluminação pública, os postes de iluminação que ficam meses, anos a fios, atirados por aí à sua sorte, sem o mínimo de conforto para quem circula. Então, já deu. Era bom isso aí. Há mais de uma semana que o bairro do Benfica, pelo menos parte dele, está sem abastecimento de energia elétrica. O bairro das Casas Novas é o mais afetado com esta falta de energia. O curioso nisto não é a falta só de energia. O curioso neste material é que até o gabinete da empresa Ende, onde as pessoas vão fazer o pagamento da energia, também não tinha energia. Ora, o que é que aconteceu? O próprio gabinete da Ende, onde as pessoas vão pagar a conta da energia, reparem, usava um gerador para poder ter energia. É inusitado, não é? É, sim, senhora. Ou seja, a empresa que deve nos garantir a energia também não tem energia. Usa um gerador para abastecer a energia no posto e fazer a cobrança. E a pergunta é, cobrar o quê se não há energia? Vamos aos factos e olhar para a nossa equipa de reportagem que esteve a trabalhar neste bairro, não é? Porque o posto de energia, na verdade, transformador, que devia dar a corrente elétrica, não deu. Vamos então aos factos. Alerta! Enquanto os habitantes estão às escuras, os técnicos da Ende usam um gerador. Irritados, os moradores já tencionam levar os seus equipamentos de frio para a Ende. Desde domingo da semana passada, em que desligaram a energia sem o nosso consentimento, como é de hábito, pensamos que vão fazer manutenção, mas não houve manutenção. Afinal, é para fazer uma ligação do nosso PT para os armazéns de fresco, que é o armazém de trás. E daí nós sofremos, que é isso que estamos a ver. 2 semanas, às vezes vem, como ontem veio, poucos minutos, voltou. E eles não disseram nada. Estamos aqui, a Deus dará, as arcas estão todas vazias, com o gelo já baixou, a comida está a se estragar, que estamos com vontade de trazer já aqui, que é para a coisa ficar mais resolvida ainda. Vamos trazer as coisas aqui porque estamos mesmo muito tristes com essa situação. Um bairro como esse, ficamos sem energia. Aqui tem pessoas que são pessoas de verdade, não podemos ficar sem energia. Os outros bairros têm energia, por que o Benfica, que é as casas novas, ditas casas novas, foi feito esse vandalismo sobre os moços da Ende? Com os frescos a deteriorar, os populares querem responsabilizar a Ende pelos danos causados por uma situação que consideram de abuso e incompetência. Todos estragados e estou sem dinheiro. Quero saber quem vai repor os frescos na minha casa. E ninguém também diz nada? Ninguém também diz nada. E se o problema continuar, o que a senhora vai fazer? Se o problema continuar, os homens da Ende não vão trabalhar. Enquanto não resolver o problema da energia, eles não vão trabalhar. Vai sair porrada. Já algum dia tiveram um caso como este? Não, é pela primeira vez. Desde que trocaram essa energia que nós temos aqui no bairro, temos essa energia, hoje há esse problema, porque trocaram. Antigamente essa energia era para os homens que trabalhavam na presidência. Muitos deles já não moram aqui. Como eles não moram aqui, a brincadeira começou. Isso é uma falta de respeito. Quem tem 2 casas, abandona a sua casa para ir dormir na outra casa. E nós que não temos 2 nem 20 casas. Onde é que vamos levar os nossos frescos? Quem vai pagar esse prejuízo? Eu quero saber. Tem que ter alguém que vai pagar isso. Este é o poste de transmissão onde, segundo os habitantes, uns técnicos vindos do Camama, sem que os da zona soubessem, fizeram a ligação deste cabo para um complexo comercial de frescos. Os cidadãos não estão a gostar do que chamam de brincadeira de mau gosto. Estamos insatisfeitos por isso, porque
porque nós temos frescos e nós não temos sistema pré-pago. O nosso sistema é pós-pago. Nós pagamos. Se fosse uma energia gratuita, ali não teria motivo de insatisfação. Mas a nossa insatisfação surge porque nós pagamos, ressarcimos aquilo que usamos ou consumimos. Acho não muito bom um cliente que paga pelo consumo que faz, depois fica sem energia e depois não há quaisquer aviso prévio. Moradores do bairro Casas Novas, no Benfica, em Luanda, estão sem energia elétrica há uma semana e o gabinete da ENDE está a depender de gerador. Coisas que acontecem em Angola. O gabinete da ENDE tem de depender de gerador e é a própria ENDE que vende energia. Ou seja, quem devia dar a energia também depende de um abastecimento, né? Posto de cobrança do Benfica. ENDE, Empresa Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, né? Também depende de uma fonte alternativa de energia para poder fornecer energia. Ora, Jesus, isso acontece em Angola, é difícil, né? Também, isso não é de espantar, nós vemos, inclusive, a Assembleia Nacional tem gerador, vemos estruturas do Estado com grupos geradores, é dos países a nível do continente africano que mais geradores tem ao nível das calçadas. Eu até já pedi à nossa equipa aqui para fazer um trabalho do género, que os geradores que fazem a obstrução da circulação de pessoas e bens ao longo da Baixa de Luanda por causa dos geradores, é muito grupo de geradores que são colocados lá. Essa situação do Benfica, recebemos informação que já está resolvida o problema, já tem energia e ainda bem. A ENDE, depois de termos lá passado e mais uma empresa televisiva, chegou a receber alguma pressão, acabou por lá estar. Claro que não devia ser assim, mas o foi. Já está resolvida, reposta a situação. Mas o que retemos aqui é exatamente a própria ENDE usa gerador para poder fazer o trabalho de cobrança aos cidadãos que não têm energia por negligência, alguma coisa. Dizem que há um PT e esse PT depois é cobrado com muitos dinheiros e os cidadãos não têm condições suficientes para poderem pagar uma cobrança de PT. E é um desperdício de dinheiro dos cofres do Estado quando a empresa de distribuição de energia não faz o seu trabalho, o cidadão não tem os meios e reclamaram porque os frescos estragam. E aqui em Angola quem paga? Deviam pagar, mas quem paga? Quem? Você vai reclamar a quem? Como? De que forma? É que perdes mesmo o pouco que tens, fica aí tudo azabanga e acaba por criar situações de constrangimento, as pessoas gastam muito, têm de voltar ao zero, têm que fazer empréstimo, quilápis, os materiais elétricos acabam por estragar. É a nossa Angola. Olha que, reparem que agora que está a acontecer a situação da Ucrânia, é só para quebrar um bocadinho aqui o gelo, não é? Acho que é o Che, não é um portal de notícia, não é? O Che, acho que é Che, é isso aí? Che aguenta qualquer coisa parecida. Ele dá assim um destaque de que angolanos na Ucrânia, né, pedem socorro para serem tirados da Ucrânia. Apareceu o comentário de um indivíduo que se diz ser angolano na Ucrânia. Isso é mentira, nós não queremos nada sair daqui, preferimos morrer mesmo na Ucrânia do que voltar em Angola. Epa, isso é complicado. Ou seja, com quem diz, não, aqui vivo é mais difícil do que morto lá. Ai, Jesus, como eu sofro, meu povo, ai. Estamos só a trabalhar para ver se melhoramos também um cabucado aqui para ficar igual aos outros. Difícil, né? Mas não podemos brincar com coisas sérias. Olha, trabalhadores de uma empresa de prestação de serviço que prestava serviços da Sonangol, uma empresa em Benguela, era prestadora de serviço. Presta serviço à Sonangol, como devem saber, a Sonangol é a maior empresa do Estado angolana, não é, que tem o score business, é o maior ao nível da praça angolana, é mesmo a maior empresa de Angola, onde muitos angolanos, se não todos, sonhavam ou sonham trabalhar lá. Dizem que uma funcionária de limpeza da Sonangol é capaz de chegar aí aos 500 mil kwanzas, enquanto você tem um professor catedrático que é 180 mil ou 200 mil kwanzas. Enfim, também não podemos comparar isso, porque a Sonangol não tem o mesmo número de funcionários que o Ministério da Educação tem. Logo, isso é de todo. Como as pessoas fazem comparação da AGTA, mas foi minha aluna, eu que formei, eu como professor ganho 240 mil, ela está ganhando 800 mil na AGT. Claro, a AGT não tem
3 mil funcionários. O Ministério da Educação, da Saúde tem não sei quantos mil. E ainda assim não temos tanta gente no Estado. Contrariamente ao que dizem, né? Angola não tem nem 1 milhão de funcionários na função pública. Nem 1 milhão. Para uma terra que tem 12 milhões de eleitores. Esse é um assunto que vamos discutir um dia. Dizia eu que uma empresa em Benguela de prestação de serviços, a Sonangol, despediu parte dos seus trabalhadores, um bom número de trabalhadores, quase acima de 40 trabalhadores, mandou-os para a rua. Segundo os lesados, os trabalhadores que foram despedidos, esse despedimento foi injustificado sem um argumento cabal. Os funcionários dizem que a empresa foi má. E estes despedimentos dizem que a empresa tem uma dívida para com eles de aproximadamente segurança social que não paga e mais de 15 anos de trabalho que também não lhes é dado o valor. Mas quem nos conta bem esta história é a Paula Elisa e o Delfim Chipango, a partir da cidade de Benguela, para sabermos que empresa é esta e quais são os trabalhadores que estão lesados e não foram pagos. Alerta! Primeiro é atraso de salário, que estou aqui há 2 meses sem salário. Segundo, tem a indemnização. Me tira da instalação sem pelo menos nenhum esclarecimento. É só dizer, sai, porque esse aqui vai entrar. Trata-se de um grupo de trabalhadores de uma empresa de segurança denominada Chada Segura, que prestava serviços à Sonangol Logística do Lubito. Os trabalhadores dizem que muitos dos seus colegas estão em idade de reforma e sem esperança de conseguir um novo emprego. Hoje seria meu turno de serviço, porque eu já estava fardado. Surpreendemos com nova segurança, que é a Teleservice, que está a fazer serviço nesse preciso momento. E nos tiraram fora da instalação. É que nós não estamos aqui em função de fazer muito comentário. Nós gostaríamos que os responsáveis, tanto faz da área de segurança, que é a DCL, na parte do inspetor Pedro, e na nossa parte que é o nosso chefe, que é o África. Eles dois não se fazem presente aqui. O pessoal está a sair sem nenhum comentário que eles estão a dizer. E na qual nós já estamos há 2 meses sem salário. Olha que estamos em janeiro e fevereiro. Não temos salário. E estamos a sair sem nenhuma indemnização. Sem aparecer achada. E também nesse meado já não houve nenhuma negociações. A nova empresa, quando apareceu, ele só disse, eu vou melhorar. Mas depois de 3 ou 1 ano, vamos aumentar o salário. E começamos a trabalhar. Mas depois a Mata entrava em contato com o nosso supervisor. Como então, a empresa, quando nos recebeu, disse, vai melhorar os salários. Então, até que o que se faz? O chefe ficava a ameaçar. Que vocês nunca sonham. Num dia que vocês vão ser melhorando o salário. Contactado o representante da empresa Chada Segura em Benguela e sem gravar entrevista, disse ao telefone da Camunda News em Benguela que a informação é do domínio dos trabalhadores e que devem contactar a Sonangol Logística para outras informações adicionais. É melhor contactar a Sonangol, tá bem? Sim. Nós estamos na Sonangol por um contrato. E estar na Sonangol depende do concurso público. Então, o concurso que nós realizamos, nós perdemos o concurso. Então, é nessa vertente que depois veio outra segurança. Eles sabem. Okay. Tem documento, olha, aviso prévio, tem documentos, tudo isso está documentado. Fui até uma festa, está lá a documentação. Isso cabe a Sonangol e a minha empresa. Ok. Nós pegamos o documento para mostrar. A Sonangol. Aí mesmo, a Pedro da segurança da Sonangol. Perguntam se tem lá o senhor Pedro. Senhor Pedro. Ele vai responder isso. Tá bem. Yeah. O chefe África apresentou um documento, se não estou erro, mês passado, que era o fim do contrato com a empresa, que é a nossa empresa achada, com a Sonangol. E por vezes lá havia conversação, nossa esperança era a conversação com o sindicato, uma vez que era trocar de farda. Era só os antigos, meter a farda que é desta nova empresa, que é a Teleservice, e nós continuamos como chefe de família. Olha que somos chefe de família. Os mais de 40 trabalhadores lamentam o facto de ficar sem emprego e acham injusto a inexistência de dinheiro na segurança social. Nem aquela empresa temos dinheiro na segurança social, não é? Que é antiga onde viemos.
E esta que substituímos, também, segundo, eu ainda não confirmei, mas diz só pagou, temos 6 anos, esse seria o 7º, 3 meses pago de segurança social. Agora, eu vou para casa, sim, mas o tempo que eu perdi aqui, eu posso ainda ir encontrar mais outro biscate a fazer, alguém me pagar segurança social, para um dia salvaguardar, pelo menos, nesse exato momento. Isto é lamentável. Olhar para esse tipo de histórias acaba por complicar muito a vida. A gente percebe que existem cidadãos que criam empresas, não é? E que querem melhorar a sua vida, o seu estado social, e por detrás vêm os argumentos nos textos de que o objetivo da criação da empresa é para gerar emprego, um latim muito bonito, muito parla piena, a constituição da empresa, mas na hora de cumprirem aquilo que é de lei, os regulamentos, as regras, o angolano nisso aqui, tem que ser estudado. É claro que não são todos, mas uma boa parte, uma maioria. Até dirigentes que têm empresa também fazem isto. Isto é mau, você está fazendo para os seus compatriotas, nós vamos morrer, estamos aqui de passagem. Você cria empresa, ninguém obrigou-te a criar empresa. Cria uma empresa. Convoca pessoas, alista pessoas, faz concursos públicos, emprega pessoas e depois não segue os trâmites legais. Se o funcionário cumpriu mal o trabalho, é legítimo, é de lei que ele constitua um advogado e que ele seja despedido por justa causa, que ele seja despedido com argumentos. Não se pode fazer um documento, chamar o funcionário, está aqui o documento, assina, e esse até nem foi o caso. Tu tens que assinar aqui. Não, a pessoa tem que levar o documento, ler, reflita, empresa séria, dá-te o documento. Você vai procurar um advogado, um escritor de advocacia, né? Tenta analisar si mesmo o documento. Se as razões do teu despedimento têm que ver com aquilo que está espelhado no documento e dar a oportunidade do cidadão defender-se. Agora quando a gente vê, cria empresa, então uma empresa de prestadora de serviço a Sonangol, nada tem a ver com a Sonangol, é a empresa. Aqui não vem em causa se a Sonangol paga ou não paga, esse é o meu problema. É que a empresa é prestadora de serviço da área de segurança, tem os trabalhadores, o responsável, o senhor Tati, diz que já é de conhecimento dos trabalhadores, mas os trabalhadores dizem que não. Como é que um trabalhador que tem conhecimento vai mais se meter no candongueiro, pegar na sua viatura, se é que tem viatura, não é? Ir até o emprego e quando chega lá, já tem aqui uma empresa de segurança. Ei, Madias, vocês aqui já não podem entrar, vocês estão proibidos. Há ordens para o senhor João Vite, eu disse Tati, é Vite. João Vitor, responsável pela empresa, não é, que também o nome escapou-me, e eu dizia aqui de 15 anos, não são 15, são 2 meses, depois os 6 anos de segurança social. Não é possível, meu caro Vitor. Criou a empresa, assume as responsabilidades, não é? O povo de Benguela, o povo de Angola já sofre muito. Então o senhor tem que convocar uma Assembleia de Trabalhadores, tem que seguir os trâmites da lei, conversar, negociar, chegar às partes. Porque criar empresa é bom, estar a ganhar, ter os lucros é bom, mas há quem trabalha para que você tenha esses lucros. Os nossos compatriotas, que são os vossos trabalhadores, é eles que dão o modo de você chamar-se empresário ou empresária, de você ter a sua empresa. Não pode ser, de maneira deliberada, você não paga a segurança social, mas você desconta, aí é que está a malandrice de muitos angolanos. É que descontam, só que o angolano também não tem cultura de ir lá no Instituto Nacional de Segurança Social, que eu já elogiei aqui, que é das poucas empresas públicas que presta bom serviço. Temos que referir. Eu fui por mais de 4 vezes e sabem que eu sou muito crítico quando as coisas dão mal. Mas o INSS em Luanda particularmente, é das poucas empresas que fazem um trabalho com brio. É que estão lá jovens capacitados, atendem da maneira mais humana. E seria o normal isso em todas as instituições. Nas outras, mamãe, fala com o Bango Pimpa. Você até chora, você se pergunta por que eu saí de casa hoje. Mas no Instituto Nacional de Segurança Social, bonitinho, tudo mesmo, bonitinho, organizado. Nota positiva para o trabalho que estão a fazer. Mas não se vai dessa, não é? Agora, há que chamar a atenção a esses nossos compatriotas. Se cometeram, fizeram alguma coisa, você quer trocar, o teu contrato com a empresa prestadora, no caso a Sonangol, já terminou, já não vai renovar,
há sempre algum dinheiro, há sempre uma negociação, há sempre uma conversa. Eu estou assim a viver essa situação, vou rever a questão da segurança social. Porque descontam o dinheiro e não vão pagar. Nós temos empresas, inclusive empresas públicas, aqui em Angola, empresas públicas. O funcionário trabalhou 15, 20, 25 anos, andou a descontar. Mas quando vai na segurança social, fucutufu, não tem nada, zero, bolinha. Esses indivíduos, num país sério, iam para o campo de concentração. Os presidentes do Conselho de Administração, não tem outra solução. Esse não dá para viver em sociedade, esse corrói, destrói, faz mal. O meio social é um antissocial, é um sem cultura, não pode. Então eu peço aqui ao senhor que reveja isso, são pais de família, como disseram, são angolanos. Chegar na empresa, sair de casa, dizer que estou aí trabalhar e chegar aqui, não encontrar o trabalho, ou melhor, o trabalho até está lá, mas o emprego já não. Vocês não podem entrar hoje porque vocês já estão despedidos. Fica bem complicado. 2 meses em atraso. Você já faltou com um trabalhador de 2 meses em atraso. Quanto mais não seja, você está despedi-lo sem nenhuma justificação. Agora, quais são as razões e os argumentos apresentados pelo senhor Carlos Vite, não sei porque estou muito com o nome de Tati, não é? O Vite, que diz que tem que ter com a Sonangol Distribuidora. Meu amigo, evite isto. Há muita gente que morre assim, por causa dessas coisas. Isso aqui é África, isto é Angola. As pessoas não precisam fazer feitiço. Só a lamentação mesmo dele, ver o filho sem comer, a mulher, e estarem no quarto a lamentar isso. Isso te dá um bombe aí, te dá uma situação complicada, depois você e acaba por ir embora. É difícil. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouco, porque vamos falar de uma escola que está em banho-marias e que precisa de muito apoio, porque não tem água nem energia há já 90 dias. Até já. Estamos cansadas, papá. Não sei se vão nos meter aonde. Olha só, papá. Assim vivemos mesmo assim. Estamos abandonados. Vai dizer que vão nos meter na tenda. Estamos a sofrer, papá. Todos nós somos seres humanos. Mas o Estado não consegue mesmo de... Isso é muito triste. Estamos cansadas, papá. Olha só, papá. Isso é muito triste. No âmbito do seu projeto Turismo Académico, Redescobrindo os Encantos de Angola, a Criar Sabendo apresenta a primeira excursão turística e académica à aldeia Camela Mões, de 5 a 8 de março. Venha conhecer um dos maiores e melhores pontos turísticos e conceito de desenvolvimento humano de referência em África. Venha viver uma experiência única de emoção e diversão. Venha descontrair, respirar ar puro da natureza, aguçar a sua visão, adquirir novos conhecimentos e muitas aprendizagens que certamente ficarão para a sua vida. Faça já a sua reserva. Contacte-nos em 923 30 10 45 ou em 912 96 12 26. Criar Sabendo. Fazemos acontecer o que você procura e pretende. Síntese informativa na Camunda News. Acompanhe nas redes sociais da Camunda News notícias da atualidade local e do mundo. 4 transmissões diárias. Camunda News. Informação atualizada e cidadania. Das Chanas do Leste nasce um projeto pioneiro de educação a nível superior, comprometido com o desenvolvimento do Mochico de forma inovadora e sustentável. Com excelência e rigor, lecionamos 8 cursos de licenciaturas geridos por uma secretaria digital e acessíveis por meio de um portal académico. Promovemos o ensino de qualidade através da instrumentalização da realidade por meio de laboratórios modernos e um tribunal simulado. Inovação, o ensino de qualidade e responsabilidade social. Walinga. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno.
Planalto Digital Studio. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. A escola do ensino público que está há mais de 90 dias sem energia elétrica e água potável para o melhor funcionamento do estabelecimento de ensino. Esta escola, segundo informações, está com uma dívida da ENDE, da Empresa Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, de mais de 6 milhões de kwanzas. Este dinheiro, na verdade, deve ser pago à ENDE. A direção da escola diz que estão a viver momentos de bastante estresse a trabalhar sem estes dois elementos fundamentais, a energia elétrica e a água potável, porque a direção tem de levar os documentos, reparem só, documentos secretos da instituição a cybercafé, muitos deles de cidadãos vietnamitas ou chineses, não vem o caso da nacionalidade, mas é o facto de documentos sigilosos como orçamentos, como folhas de salário, como, por exemplo, certificados e declarações, têm de ser impressos em cybers fora da instituição, tudo porque a escola, há 90 dias, que não tem energia elétrica e nem água para a higiene dos alunos e dos trabalhadores da instituição. Manuel Ngunza e Joel Makuntima mostram-nos a realidade deste complexo escolar. Alerta! São quase 4 meses a fazer da tripa o coração. Tudo começou em novembro de 2021, quando os técnicos da ENDE desligaram o poste de transmissão, PT, e no seu regresso para ligar os cabos, viram que a escola tinha uma dívida avaliada em 600 mil kwanzas. Daí decidiram cortar a energia, incluindo a água. Nós estamos desde novembro sem energia. Acontece que no mês de novembro aconteceu um pequeno curto-circuito no PT que temos aqui próximo. Então a ENDE esteve no local e desligou a energia da zona. Quando começaram a efetuar o processo de religação, não ligaram da nossa instituição porque nós temos uma dívida de cerca de 600 mil kwanzas. Mas como a 9001 não é uma escola orçamentada, nós dependemos da Direção Provincial da Educação. Toda a arrecadação feita aqui na escola é feita, nós não temos ainda um portal na instituição, então é feita numa conta do Tesouro, do Ministério das Finanças, e quem consegue fazer o manejamento desta conta é a Direção Provincial da Educação, pelo que nós pegamos os extratos, as faturas, e levamos à Direção Provincial da Educação, Departamento de Finanças, no sentido de fazerem o pagamento desta conta. Entretanto, esforços estão a ser feitos nesse sentido, pelo que tem estado a interagir com os colegas da Direção Provincial, mas infelizmente até agora ainda não tivemos uma resposta positiva. Estamos em novembro, dezembro, estamos há cerca de 3 meses, né, sem energia, o que tem prejudicado muito o nosso trabalho a nível administrativo, porque temos que recorrer constantemente às gráficas dos chineses para fazer impressão de documentos, todos normativos, aqui que precisamos a nível administrativo. E o mais grave até não é a nossa gestão administrativa, é mesmo o período noturno. São meses sem água e energia em tempo de pandemia, onde a lavagem frequente das mãos é uma lição que a escola ensina, mas é caso de teoria ou de futuro. É muito complicado gerir uma instituição sem energia e nós estamos sem energia e sem água. Sem energia e sem água, não é? Sem água, estamos em altura de Covid, com essa pandemia, temos que ter lavagem das mãos, temos que cuidar toda a questão de higiene para prevenir que os nossos estudantes não apanhem nenhum tipo de doença. E depois também conseguir gerir aqui, né, a nível interno, a estrutura sem energia elétrica. É trabalhar debaixo do calor, é recorrer aos computadores pessoais, tem que carregar o computador em casa para trabalhar na instituição e interagir constantemente com os professores, coordenadores de turno e com os próprios estudantes, porque os nossos estudantes do período da noite são estudantes trabalhadores e, portanto, saem às 17, 18 horas, têm de sair mais cedo do trabalho para conseguirem ter algum tempo de aula. São 1.500 alunos que há 3 meses na escola não sabem o que é lavar as mãos,
caso que os deixa indignados. É um estado precário, visto que nos encontramos no recinto escolar, nós estamos falta de energia e no período noturno é meio complicado porque com base à escuridão não temos energia na escola, é meio difícil. E com base na água também, visto que estamos numa época pandêmica, é muito difícil obter, não temos água no recinto escolar, fica meio difícil nós higienizarmos as mãos e tudo mais. Para os professores, dar aulas onde não há energia elétrica e tão pouco água é uma realidade bastante dura. Realmente é complicado, porque nós temos os 3 sistemas de ensino, né? Temos o período da manhã, da tarde e à noite. Independentemente de prejudicar mais os alunos da noite, mas também prejudica o trabalho todo da instituição, porque sem energia nada se pode fazer. É uma situação muito complicada que gostaríamos que se resolvesse o mais depressa possível. Esta é a Secretaria e os seus serviços têm que ser feitos aqui fora, no pátio. As noites para o pessoal de segurança são ainda mais de maior insegurança e risco. Fica uma rasca de água, vai buscar água só para cozinhar, temos que mudar da estrada, abandonar o nosso posto de localização e buscar água também onde vai estar, não demora vir rapidamente para encontrar o teu posto de jurisdição. Escola 9001, localizada no Benfica, com mais de 1.500 alunos matriculados, está há quase 4 meses sem energia elétrica e água. A luz e a água lhes foi cortada em novembro de 2021 por causa de uma dívida de 600.000 kwanzas. A quem recai esta responsabilidade? O complexo escolar é do 1º e 2º ciclo. Estamos a falar do ensino médio no 2º ciclo, o 1º ciclo estamos a falar do ensino secundário, ali das 7ª, 8ª, 9ª, e tem a 11ª, 12ª, não é? 10ª, 11ª, 12ª, depois tem a 7ª, a 8ª e a 9ª. Ora, um complexo escolar, mais de 90 dias sem abastecimento de água e de energia, e água estão há mais tempo. Se uma escola, mesmo com a água que é posta em bidões, já é um problema de saúde muito grave, porque aquilo acumula vermes, insectos, outros miruins que circulam, depois os alunos começam a apanhar os desmaios por causa dos mosquitos, que picou aqui, que fez, que não fez, depois tudo fica uma agazarra para a limpeza. Imaginem 90 dias num exercício de 5 dias à semana, 20 dias ao mês, de trabalho intenso, de segunda a sexta-feira, de manhã, tarde e noite. Meu Deus do céu. Isto é muito complicado. Mas eu vou vos desconstruir um bocadinho essa história aqui. Veio-se com a ideia de que não vamos organizar o funcionalismo administrativo, descentralizar. Não estão a fazer nada disso. Criaram mais confusão. Não, mas na gestão da governação passada era muito deliberativa, as escolas cobravam cartão de estudante, justificativo de falta, cobravam sempre 500 daqui, 300 dali. Isto também é verdade, porque ficava com a direção, parte do dinheiro, os diretores e diretoras de escolas usavam desses dinheiros para o seu proveito particular e não para o serviço da escola. Mas será que todas as escolas eram assim? É óbvio que não. E por que não existiu uma fiscalização? Não existe uma fiscalização do Ministério da Educação, da Delegação Provincial de Luanda, mais presente, como no outro hora, no tempo da outra senhora, do Partido Único. Agora ficou o único partido, né? É complicado. Por que não há fiscalização? Por que não há expansão da educação no verdadeiro sentido da palavra? Porque, deixa-vos dizer, não existe nenhum diretor, diretora de escola que não é do MPLA. Não há. Tem de ser, senão não é nomeado. Vai para defender interesses do partido que governa. Até ali podemos dizer, é razão, porque o MPLA é quem ganhou, então o MPLA tem mérito de meter as pessoas, até porque o próprio presidente do partido, que lidera, já disse que para estes cargos, até pode ser na oposição e tal, mas para ministro não pode, como se fosse os outros não são da Angola, né? Enfim, é outras conversas. Olhando para essa situação, dói porque uma escola, a diretora está a dizer que é uma dívida
de mais ou perto de 600 mil kwanzas com a ENDE. E a ENDE fez mal desligar a energia. Não. A ENDE tem de desligar-se a energia quando a escola tem dívida. E vos explico porquê. Essa não é a única escola. No casco urbano da cidade de Luanda, temos escolas que volta e meia não têm energia porque a ENDE desliga. E a ENDE faz muito bem. Assim como a ENDE faz nas escolas, devia fazer nos ministérios que têm dívida. A EPAL devia desligar as águas nos ministérios. Será que a Assembleia Nacional paga a água que consome? Será que a Assembleia Nacional paga a energia que consome? Também podiam ir lá batular. O Ministério da Justiça, será que paga? Podiam ir lá também cortar. Será que o Ministério dos Transportes paga? Porque o dinheiro, dizia o meu falecido pai, de memória feliz, que está de água, papauê. Dinheiro é capim. O dinheiro não se come. O dinheiro é para transação. Ou seja, o ministro de Energia e Águas, o senhor Borges, certamente ele está no Conselho de Ministros, ele sabe qual é a rubrica do Orçamento Geral do Estado que é dado para a educação, para pagar energia. Ele não é tolo. Ele vê aí no documento, sabe que, afinal, foi aprovado X mil milhões para o Ministério da Educação, para o custo de água. E ele diz, ora, se o Ministério recebe dinheiro para custear a energia e para pagar a água, como é que uma escola que devia receber a sua cota, embora não seja uma unidade orçamentada, mas devia receber a sua cota para pagar o que consome, não paga? Eu, como Ministério de Energia e Água, não posso pagar por tabela. Quem é que fica com esse dinheiro? A pergunta está aí. No Ministério da Educação, quem fica com o dinheiro de pagar energia e água? Porque se cada um dos angolanos ir revistar um bocadinho, folhear, ir na imprensa nacional e buscar os documentos de aprovação do salário não, diria eu, do Orçamento Geral do Estado, o bolo distribuído ao ano, vai ver que no Ministério da Educação tem um valor cabimentado para pagar energia e água e outros mais. Agora, com quem é que fica esse dinheiro? Diretor provincial? Não sei. Ministro? Também não sei. Não me perguntem, porque eu não estou lá, não sou amigo deles, não vejo isso. Quem é que fica com esse dinheiro? Então, o senhor ministro Borges tem razão. Os seus efetivos, os seus compatriotas, os seus companheiros, os seus colaboradores devem mesmo cortar a energia. E essa escola, como outras tantas, devem receber o dinheiro. Olha para a burocracia que a diretora da escola está a dizer. E ela só disse o que é verdade. As escolas estão proibidas de cobrarem cartão aos estudantes. Não podem executar batas para os estudantes para receberem e ter fundo de maneio. Justificativo de falta já não se cobra. Estudantes viraram para a precariedade. Já não se pode fazer folhas de prova. Olhem só, como é que esse governo é tão retrógrado. A feitura de folhas de prova dava dinheiro às gráficas. As gráficas têm funcionários. Os funcionários são angolanos. Esses angolanos empregaram a diminuição também do emprego. Cortaram. As escolas já não podem fazer folhas de prova. Logo retiraram um pouco do que as gráficas ganhavam. Os alunos sabem agora o que é que fazem? Fazem as provas em folhas A4. O que é que acontece? Ao pé das portas das escolas estão lá meninos que também têm que fazer algum com folhas, resmas de papel, a fazerem a venda. Estudante que já tem uma letra à toa que não é caligrafia, que faz parece o morro de Bindo, o morro do Moco, está a escrever e as linhas começam a descer, a fazer a prova e o professor fica todo atolado à meia-noite a corrigir a prova. Risca só risca, porque não consegue entender nada. Porque há um governo ensonado, há um governo todo ele atrapalhado que não consegue dar dignidade a isso. Se a escola não é uma unidade orçamentada, e isso é um problema vosso, vocês é que sabem como é que deviam ser feitos esses cálculos para orçamentar, mas a escola tem que ter um fundo de maneio. Agora, a escola não tem energia, não tem água, funcionários estão a ir imprimir certificados, declarações no cyber, documentos para inserir dados das finanças, não sabe. Olha para onde é que nós regredimos, voltamos. Várias escolas, essa ainda tem computador, umas não têm. Tal como vou-vos contar na segunda-feira, aquela situação que aconteceu comigo. Voltei à esquadra para dar a denúncia. É complicado, é difícil o que se vive. Os nossos polícias sofrem. E aqui na educação estamos a ver a mesma situação. Então, aqui tem que se dar um cartão vermelho. A Direção Provincial da Educação, dê-me um cartão vermelho. Tem que receber cartão vermelho. Governo da província de Luanda. Obrigado. Governo da província de Luanda, cartão vermelho. Não é? Vermelho. Governo da província de Luanda, cartão vermelho. Direção Provincial da Educação, cartão vermelho. As escolas, se não são unidade orçamentada, que recebam 1 milhão mensal, 2 milhões, 3 milhões, vá lá,
para conseguirem manter a escola. Como é que pagam a limpeza? Muitos são os seguranças, não são funcionários do Estado, não recebem salário estatal. Muitos são as tias que limpam, os seguranças, os contínuos, recebem dinheiro por causa da bondade dos professores, por causa da bondade dos diretores, que juntam 10 mil, 15 mil, 20 mil para dar a uma das senhoras que trabalha. Não é? Arrumam saquitos. Os diretores têm que fazer das tripas o coração, pedir ao aluno para trazer detergente, que nós chamamos aqui o omo. O aluno é que traz a vassoura, juntam-se em grupinho para trazer uma bacia, para trazer um cesto de... Mas que raio de coisa é essa? O ensino que se diz ensino público e é um ensino gratuito nesses moldes. Não pode ser. É cartão vermelho ao governo da província de Luanda, cartão vermelho à Direção Provincial de Educação. Então, o dinheiro que a escola recebe vai para o Tesouro. Até aí tudo bem. O Tesouro tem que ser o Gabinete Provincial da Educação, que tem que depois receber as faturas, porque é tudo lisura, tudo transparência. Meus caros, esse país está a pedir transparência a quem? Quem meteu esse país tudo a papa de acalume? Não são mesmo vocês. O governo não é o mesmo. Não é o mesmo partido. Então, querem transparência? Criam equipas de inspetores, de inspeção, inspetores que fiscalizem. Agora, uma escola 90 dias sem água, 90 dias sem energia. A diretora disse, olha, não, os alunos, na verdade, da noite, vêm mais cedo, saem do trabalho mais cedo para virem estudar. Minha pergunta é, os da tarde assim saem a que horas? Se os da tarde tinham que sair às 18h30, não é? Para os da noite entrarem às 18h30 ou 18h40, até 22h45, que é esse o regime. Mas você vai à escola no 1º de maio, o aluno chegou às 18h, às 19h também já está a voltar. Tem que vir mais cedo. Que raio de educação é essa? Ficam 2, 3 semanas, não tem... Fica complicado, não é possível. Dê-me as imagens dessa escola do Kwanza Sul. Há uma escola do Kwanza Sul. Meu Deus. É chapa, olhem só. Está a ver essa Angola que nós queremos? Isso é no Kwanza Sul. Está a chover. Vamos nonca. Hoje há muxicola, para com longa, para com soneca, ni kutanga. Ala mumbaji, vamos na escola. Vula, não vula. Está a ver a chuva? Vula moné, vamos tomar zoi, vamos chamar escola. Origina de escola, hoje estou na Gigi. Essa aqui é a moné, para com longa, nem para com soneca. Vieram para ler e para escrever. Mas aqui na escola, onde vieram mesmo, essa aqui é para com longa, nem para com soneca. Vula mbocona, menha, eu sou mbocona muxicola. A água toda está entrando na escola. Isto é no Kwanza Sul, chapa. Estão a gastar dinheiro que dizem ser para comprar banco. Venderam banco, depois viaduto que não vai a lado nenhum. E é assim, chapa. Isto é no Kwanza Sul. Senhores do IGAI, senhores da Inspeção Geral, vão lá procurar. Afinal de contas, quando a Sul não tem dinheiro, que façam pelo menos escola de adobe, não é? Do que fazerem isso. Que é uma pouca vergonha. Uma denúncia que recebemos de uma cidadã que enviou-nos esse vídeo, não a partir do Kwanza Sul, é mesmo de Luanda, e está a rolar nas redes sociais. Assim, pena também que a pessoa que fez tinha medo. Temos que denunciar, não precisa mostrar a cara, mas fazer imagens boas. Mas pronto, dê para ver. É assim que o futuro da Angola que nos disseram, vocês são o futuro da Angola. Deixem lá disso, essa vossa conversa. Vocês continuam lá na governação desde 1975 até hoje. Nós somos futuro de onde? Nada. Temos que nos virar daqui e dali. É complicado. Ora, vamos ao nosso cidadão fiscal. Chama a vinheta para nós. Cidadão fiscal. Exija de quem governa a aplicação correta do seu dinheiro. Onde está o nosso dinheiro? A 24 de junho de 2014, 24 de junho de 2014, deu-se início a uma obra do Tribunal de Viana. Esta obra com prazos e acabamentos que dariam em 6 meses. Estamos em 2022 e a mesma não terminou. Está abandonada à sua sorte, onde nem a administração de Viana, nem o Ministério da Justiça e tampouco o governo da província de Luanda dizem algo a respeito dessa estrutura que está no município satélite de Viana. O que aconteceu? Por que a obra não terminou? Onde foi parar o dinheiro daquela obra e com quem está e se foi mesmo paga ou não? São passados 8 anos e o cidadão de Viana está privado deste bem público.
A quarta edição da rubrica Cidadão Fiscal traz a discussão e a sua apreciação este trabalho, e desta vez nas imagens está Joel Macuntima e a narração do jornalista Nildo Vidal. Veja conosco o Cidadão Fiscal deste mês. Cidadão Fiscal, exija de quem governa a aplicação correta do seu dinheiro. Onde está o nosso dinheiro? Cidadão Fiscal, alerta! A imagem de fora já mostra que alguma coisa aqui não está bem. Capim, logo à entrada. República de Angola, Ministério da Justiça. Obra de construção do Tribunal Provincial de Luanda, 14ª sessão. Crimes. Uma obra com a duração de 6 meses, com início marcado a 24 de junho de 2014. Estamos em 2022 e nada. O local está assim. As imagens falam por si. Na parte de fora, lixo e capim toma conta do edifício, e na parte de dentro, as imagens são muito mais tristes. Parte do material já ficou cansado de tanto tempo sem utilização. Tentamos subir pelo elevador. Aliás, lembramos que nem eletricidade tem. A escuridão toma conta do local, vasto e mal aproveitado. No dia em que gravamos estas imagens, o segurança que encontramos estava há 3 dias no local. Preferimos preservar a sua identidade, mas vamos o apelidar por corajoso, pois estar a cuidar de um edifício como este, sozinho e nestas condições, é um ato de coragem acima da média. Estou aqui há 3 dias. Quando o supervisor veio me trazer aqui, só me deu 500 kwanza, que é da tua alimentação. Só apenas tenho um tanque de águas que estou e está a me ajudar um bocadinho. Mas o que estamos a fazer ajuda são segurança da antena. O 500 kwanza já acabou? Já acabou, há 2 dias. Não tem água é tirar na rádio, de alimentar, e só tem água de banho. É aqui onde ele repousa quando o sono e o cansaço apertam. Se a fome também apertar, tem aqui um pouco de massa com lombi. Corajoso, nosso entrevistado, disse-nos que um dos seguranças, por sinal o mais antigo do local, está doente. Suspeita-se que a doença surgiu aqui no local de trabalho, ou seja, neste local. O antigo segurança está doente, o primeiro está doente, tem infecção do peito, o outro é que é o rente, ainda está em casa. Só virá sábado. Eu estou a fazer 4 dias aqui no trabalho. Será que ele ficou doente pelo tempo que estava aqui? Sim, estava aqui, entrou há muito tempo aqui. Então ficou doente aqui mesmo? Sim, aqui mesmo, na empresa. Ele é mesmo infecção do peito. Quando pegou a infecção do peito, então lhe transferiram na província. O que é que o supervisor te disse quando vieste cá? Até que não me falou nada, só diz, você fica aqui, a partir de hoje entra no lugar do segurança que está doente. Salário? Salário é 30 mil. Disse, não vai ser descontado, mas no fim do mês vai receber 30 mil. Sozinho a cuidar de um espaço como este e com muito material importante, o segurança pede reforço. Diríamos em outros termos, o segurança pede mais segurança.
E vai mais longe. Ele diz ter medo. Estou sozinho. Eu até quero, se houvesse a governação ou a nossa direção, para me aumentar o homem, porque esse pátio é muito grande e eu sozinho não aguento. Como é que fazes, por exemplo, para ir comprar comida, alguma coisa que tu precisas? Não tenho como sair, porque aqui é grande, ao mesmo tempo tem arma. Se eu sair, tem alguns catunos, esses homens que lavam um carro aí, é que me passa atrás. Qualquer catuno entra dentro, eu vou me ater no problema. E tu não tens medo? Estás aqui, por exemplo, neste lado, lá atrás não sabes o que é que está a acontecer, tu não podes sair. Sim, medo tenho, porque todas as pessoas temos medo, mas devido à situação, a pessoa não tem como desarrascar e como o trabalho está difícil, estou a ficar aqui, mas tenho medo. Está muito à rasca o segurança, que também teme pela saúde. Mas já lá vamos. Por sua vez, os populares ouvidos dizem que desde 2014 até a presente data é muito tempo que se está sem saber nada desta obra. Desde 2014 até hoje já é muito. Na rua muita gente não está se trabalhando, não está fazendo nada. Mas já tem escola, está se precisando muitas coisas assim. Mas o governo tem que ver isso aqui, assim já é muito feio, é muito mal. É lamentável. São um tribunal de uma dimensão tão grande, ficar parado é muito desemprego aqui no município de Viana. É o dinheiro que se perde e a estrutura também está lá se abandonada. O estado local preocupa os cidadãos. Se é proibido fumar no WC, como indica este texto feito por um autor desconhecido, suponhamos que noutros lugares do edifício é possível. Aliás, há quem aproveita usar o local do outro jeito. Algumas zongueiras, por exemplo, guardam aqui os seus produtos. Às noites, o som do martelo aqui é substituído por gemidos. Quem provou aqui terá gostado, como indicam estas imagens. Entramos de sala em sala para ver o seu estado. Estamos na hora 11. A esta altura, suponhamos que estaria a decorrer aqui uma audiência ou um julgamento, mas a sala está fechada. Segundo informações, as cadeiras vermelhas ainda estão aí e em boas condições. Tendo em conta o tempo que a situação já dura, alguns populares dizem que é uma brincadeira. Acho isso uma brincadeira, né? Uma brincadeira com os recursos minerais e hídricos que o país tem. E é meio complicado um tribunal ficar no estado em que se encontra. Isso praticamente, conforme a gente vê lá atrás, está meio complicado. Aí é um sítio que eu até posso dizer que é um sítio onde as pessoas têm feito prostituição durante a noite. Normalmente fumam as suas drogas e por aí fora, e fica meio complicado. Enquanto certas pessoas estão que é para poder resolver os seus problemas, a partir dos tribunais, não há nada, nos fica mesmo meio complicado. Na verdade, isso é de todo mal. Acho que em Angola existem não só essa, mas outras infraestruturas que têm capacidade para serem usadas e, de certa forma, trazer ou agregar valor para aquilo que realmente são os interesses do país. Não é de certa forma, vamos dizer, viável termos grandes estruturas, inclusive o nosso Estado tem em posse grandes estruturas, mas essas, por sua vez, não são usadas. Eu acho que devia-se fazer um aproveitamento racional dessas estruturas. Não tendo um aproveitamento não racional, diz o nosso interlocutor, perde-se muito dinheiro aqui. São estruturas que de certa forma custou dinheiro ao Estado. O Estado investiu muito dinheiro nessas estruturas, não é? E, de certa forma, do ponto de vista empresarial, qualquer investimento, né, deve ter então o seu retorno.
eu acho que essas estruturas deviam ser usadas. Não é? Arranjar-se um meio termo para elas, de certa forma, trazerem subsídios, trazer emprego, criar oportunidade e assim por diante. O tribunal ficou como um local para a prática de prostituição, delinquência, porque está de facto abandonado. Sim, com certeza. Há exemplo de outras instituições, não só dessa estrutura, estamos a falar de quintais. Isso é uma situação que vive-se em quase todos os bairros da cidade capital e não só. Não é? Quando temos esses espaços abandonados, isso cria realmente, digamos assim, um cenário propício, inclusive para a delinquência e prostituição. Tito diz que, se houve um investimento, é necessário questionar para saber onde foi o dinheiro da obra. Se houve um investimento, é necessário realmente questionar, não é, as pessoas que estiveram diretamente ligadas a esses investimentos para saber, não é, onde é que deram destino a esses mesmos valores. Onde foi o dinheiro é o que o cidadão fiscal pergunta. Voltemos ao segurança que no início da matéria o apelidamos por corajoso. Ele pede ajuda. O que eu preciso é ajudas. Tem que me ajudar. Às vezes, uma boa parte mesmo é a parte da comida, porque a pessoa só trabalha se tem alimentar. Se não tem alimentação, não tem mesmo como. Mesmo que o salário é bocado, mas se tem alimentação, a pessoa tem como viver. Porque todas as pessoas trabalham sem comer, se não come, não trabalha. Eu não sei falar que amanhã ou depois da manhã vou adoecer, mas doença vem, mesmo morte vem. Ninguém sabe se amanhã vou adoecer ou já estou doente, mas colega, não sei se a doença tirou aqui na empresa ou é mesmo familiar, não sei, mas ele está doente. Algumas salas estão fechadas, como mostramos atrás. Muitos dos equipamentos aqui colocados estão a estragar pelo tempo. É muito dinheiro que se perde. Foi muito dinheiro isso, foi. Acredito que isso que foi muito dinheiro, porque também é feio, né? O Estado fazer uma obra e depois de repente para de novo, competir com pouca situação do nosso país. Pelo país que se encontra, acho que está mal, muito mal. É uma obra que teve início a 24 de junho de 2014. Estamos em 2022. 8 anos depois, a situação continua igual. O material, quase tudo, já está estragado. Muito dinheiro para baixo. Os populares perguntam o que se passou, por que esta obra não avançou. O Tribunal de Viana está abandonado e entregue à sua própria sorte. Com imagens de Joel Macuntima, Nildo Vidal, Camunda News. E é este o cidadão fiscal que trazemos para esta edição do mês de março. Tribunal de Viana está abandonado, praticamente pronto na sua estrutura física, equipamentos, boa parte deles já no interior do tribunal. 8 anos se passaram, era na legislatura de José Eduardo dos Santos, parte dela de João Lourenço. Aqui a responsabilidade é do Ministério da Justiça, o que significa dizer não podemos chamar a atenção à administração municipal de Viana, que nada tem a ver com isso. Pode intermediar, mas de nada fará. É República de Angola, Ministério da Justiça. A construtora, ao tribunal, gostava que a produção voltasse a me dar, porque eu estava a fazer leitura disto. Não é? A obra está, a construção a cargo do Tribunal Provincial de Luanda, 14ª secção de crimes. Ora, dono da obra, Ministério da Justiça, está lá. Nós já discutimos muito esses placares. Por que em Angola os placares não se põem os valores? O prazo está, foge-se porque hoje no PIM é uma obrigatoriedade e há governadores que fazem-se encapé e não querem meter os valores. Foge um rabo à seringa, há gato no saco, só pode ser. Por que essas escritas estão e o valor não está? Gostávamos de saber quanto custou este bem que devia estar ao serviço do Estado, da população, ou é do Estado ao serviço da população e não está. Porque ele diz aqui, início da obra, não é? E o prazo de execução, aqui está, data de início, 14 de 6 de 2014. Ora, prazo
estas grades não nos dão quais são os meses, né? Diz aqui 8 meses, aqui está o empreiteiro, mas ninguém nos diz o valor. Tinha que ter inclusive o valor da fiscalização, não é? O valor que custou. É aqui onde os indivíduos encapotados de gente de bem do governo roubam o povo, porque não dizem. Esta é obra aqui, podem tirar essa imagem, obrigado. Esta é obra do tribunal, devia servir à população de Viana. A população de Viana cresceu e continua a crescer, que não tem sequer um espaço digno de ver a questão da justiça. Podem tirar isto, pode deixar a imagem correr para eu mostrar um bocadinho esta situação. Nós trouxemos isto porque inquietou-nos. Quanto mais não seja, é a situação do segurança, que está lá, que é um ser humano. É o único segurança para uma estrutura tão grande. Ele fala da alimentação, 30 mil kwanzas é o que lhe dão. E qual é o conforto que lhe deram? Não te vamos descontar nada. Como se isso fosse, enfim, 30 mil kwanzas para um responsável do Ministério da Justiça é para pagar um almoço a um amigo. Ou ainda menos, não é? Do que isto, para engraxar sapato, infelizmente. Mas não é o caso. Este é outro problema com a empresa de segurança que tem que negociar e dar condições de humanidade ao cidadão. Mas a estrutura, os equipamentos estão aí, não é? Os equipamentos estão lá, obsoletos, estão a estragar, estão a ir embora, estão a deteriorar-se. Olha para isto. Os equipamentos a ir embora. Os bandidos já começaram a entrar para ali. Ele é o único, tem arma. Vai ter que fazer fogo para afastar. Quem é que salvaguarda essa estrutura? Por que não se terminou? Quem ficou com o dinheiro? De quem é a responsabilidade? Quem era o ministro da Justiça na altura? Quem era a ministra da Justiça na altura? Onde é que está o IGAI? Por que não vão atrás? Estão a ir atrás do polícia que pegou 1000 kwanzas do candongueiro. Estão a ir atrás do professor ou do diretor que cobrou 300 kwanzas de uma bata. Oh, meus senhores, fala sério, né? Qual é, mané? Sejam mais sério. Caraca, fala, meu Deus. Caramba, não é brinquedo não, gente. Isso é complicado pra caramba, é difícil, não é? Ao próximo mês nós estamos a preparar uma outra situação. Esperemos que o IGAI pegue nesta peça e comece a constituir um processo para ir atrás desses ímpios, desses trogloditas, que sanguessugas do Estado, não é? Que sugam o que é nosso, já nos comeram a carne e o osso, já nem somos mais pessoas, só andamos já assim com a graça do Senhor. Enfim, sexta-feira agradável, na segunda-feira, se Deus quiser, e se alguém permitir ainda, estaremos aqui com a mesma perspectiva. Vamos trabalhar para si e agradecemos desde já que você esteja sempre ao lado de nós. O próximo mês, se tudo correr bem, vamos ter outro cidadão fiscal. Já sabe que cidadão fiscal é a última sexta-feira de cada mês. É a vinheta do cidadão fiscal. Estamos cansadas, papá. Não sei se vão nos meter aonde. Olha só, papá. Assim vivemos mesmo assim. Estamos abandonados. Vai dizer que vão nos meter na tenda. Estamos a sofrer, papá. Todos nós somos seres humanos, mas o Estado não... Cidadão fiscal. Exija de quem governa a aplicação correta do seu dinheiro. Onde está o nosso dinheiro? Onde está o nosso dinheiro? Gostávamos que o Ministério da Justiça respondesse-nos. Onde está o nosso dinheiro dessa infraestrutura que não está concluída e nem ao serviço de quem necessita e quem pagou para a sua construção? O povo. Virtude e trabalho, alegria em servir. Tenha uma boa semana final, ou se quiser final de semana, e claro está, para os angolanos, o prolongadíssimo, sem exageros de bebidas alcoólicas e de excessos que podem estragar a sua vida. Antes, olhar bem para si, para depois dar os passos subsequentes. Se conduzir, não beba. Se beber, não conduza. E se governar, não roube, porque o dinheiro é do povo. Fique bem, boa sexta-feira. Estamos cansadas, papá. Não sei se vão nos meter aonde. Olha só, papá. Assim vivemos mesmo assim. Estamos abandonados. Vai dizer que vão nos meter na tenda. Estamos a sofrer, papá. Todos nós somos seres humanos, mas o Estado não consegue mesmo de... Isso é muito difícil.